Irmãos, nós vamos ler os primeiros 5 versículos do capítulo 23 de Provérbios. Lemos assim a palavra do Senhor. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Não cobices os seus delicados manjares, porque são comidas enganosas. Não te fadigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitará os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Amém, amém. Irmãos, a mensagem dessa noite ela vai ser um pouquinho mais curta, por conta da reunião que nós vamos ter logo mais com os irmãos do conselho. Mas, embora curta, eu acredito que ela é bem objetiva dentro daquilo que é um princípio espiritual que nós precisamos aplicar na nossa vida. O texto, ele começa dizendo algo curioso. Quando você for chamado para comer na mesa de um governador, não sei se alguém aqui já teve essa experiência de ser chamado para comer à presença de alguém muito importante. O autor, ele usa uma expressão curiosa. Ele fala, coloque uma faca no seu pescoço, se você for glutão. O que isso quer dizer? Uma faca no seu pescoço, é claro, ele não está dizendo que quando você estiver lá na frente do governador, você vai pegar literalmente uma faca e ficar assim, ó, olhando para a cara dele, né? Qualquer coisa eu me mato. Não, é uma expressão que quer dizer o seguinte: vai com calma, não mete a cara na comida, não se empolgue, segura a sua onda. Eu não sei vocês, mas eu já tive em momentos em que eu cheguei, por exemplo, num desses restaurantes self-service mais chique, e que tinha de tudo. E eu olhava aquele monte de coisa assim, olha, eu botei algumas coisas aqui, não vi, tinha comida japonesa também, que interessante. Aí eu passava, nossa, eu peguei comida japonesa, mas tem também comida árabe. Aí chego lá no final, não, brincadeira, tem churrasco gaúcho também. Não, peraí, só mais um pouquinho, quando você vê o seu prato tá daquele tamanho. Não precisa levantar a mão não, mas qual de vocês já passou por uma situação semelhante? De estar diante de tanta coisa gostosa que se empolga, né? E o que a gente lê na Bíblia é, quando você estiver diante dessa situação, segura a sua onda, tá? Fica de olho na pessoa que está ali, que te convidou. E a gente está achando assim que até esse momento a Bíblia está ensinando a gente a ser filhos bem educados, o que faz sentido, não é? Todo pai quer que os seus filhos sejam muito bem educados. E assim como às vezes os pais passam vergonha, né? Meu filho está fazendo tudo contrário do que eu ensinei. Eu acredito que Deus, vendo a gente fazendo falta de educação, também deve se sentir dessa maneira, né? Entrega a instrução. Mas não é só isso, meus irmãos. O texto ele continua dizendo para a gente não cobiçar aquelas coisas. E ele continua evoluindo, dizendo para a gente não ficar com os nossos olhos nas riquezas e nem aplicar a nossa inteligência em querer ser rico. E eu quero que a gente pense um pouquinho a respeito disso. A cena basicamente é o seguinte: você que vai ser colocado diante de gente que tem muito mais do que você, toma cuidado para não invejar o que eles têm. Irmãos, a inveja é um negócio que acaba com a gente, que faz um mal espiritualmente, psicologicamente grande em cada um de nós, mas normalmente a gente não identifica a nossa inveja, a gente confunde com admiração e qualquer outro sentimento. Eu comentei uma mensagem para trás a respeito de um vídeo que eu tinha visto há pouco tempo, um desses vídeos curtos no Instagram, e eu queria repetir para vocês aqui porque aquilo clareia muito exatamente isso que a gente precisa entender. Um pai vira para o filho e entrega um chocolate para o garotinho. E fala assim: toma aqui um chocolate para você, meu filho. Você gostou desse chocolate? Sim, você está feliz com esse chocolate? Eu estou, pai. Agora, e se eu te falar que eu vou entregar 2 chocolates desse para o seu irmão, você vai ficar feliz? Aí o menino na hora: não, porque não é justo. A gente faz assim, né? E o pai vira muito seco para o filho e fala assim: primeira coisa, a vida não é justa. E segunda coisa,
Você não tinha nada, agora você tem um chocolate. Treine a sua mente para não estragar momentos felizes na sua vida por conta da sua inveja. E o vídeo acaba. Que curioso e que coisa interessante. Porque realmente o garoto não tinha chocolate nenhum, de repente ganhou um. Olha que legal, eu tenho chocolate. Mas no momento que ele fica sabendo que o irmão dele vai ganhar 2 chocolates, a alegria dele vai embora. E não importa mais o que ele recebeu, a felicidade que ele tinha. Irmãos, o ser humano funciona desse jeito. E eu preciso te dizer que o nome disso é inveja. E a vida da gente, ela precisa ser simples. E muitas vezes a gente tem mais do que trabalhou para ter. A gente tem uma série de coisas que os nossos antepassados não tinham. E mesmo assim, alguns de nós carregam um peso e uma tristeza e uma frustração no coração, simplesmente por olhar para aquilo que tem mais e não para olhar para aquilo que tem. O ensino do Evangelho é numa direção contrária a esse sentimento. Paulo explica para Timóteo, por exemplo, a respeito disso, ele fala isso, que a gente não deve procurar ser rico. Basicamente reproduz o que foi dito lá nesse texto de Provérbios, não é? E ele fala o seguinte, que nós, tendo o que comer e tendo o que vestir, a gente deve estar contente. Paulo mesmo, ele tinha dito o seguinte, que ele aprendeu o segredo de ser feliz estando tendo muito quanto tendo pouco. E olha, uma pessoa que sabe o que é ter muito, naturalmente vai sofrer tendo pouco. Mas ele entendeu que ele podia ser feliz tendo pouco e não se estragar tendo muito. E saber que cada momento é um momento. Então ele vira para Timóteo e fala, olha, não fica correndo atrás dessas coisas. As pessoas que ficam querendo ser ricas, elas acabam caindo em várias armadilhas ao longo da vida. Caem em várias tentações. Porque, como o texto que nós lemos diz, os olhos delas estão fitos aonde? Na riqueza. E isso faz o quê? Trabalha em nós o pior do que há em nós, a nossa cobiça. Queridos, com isso eu não quero dizer que você não deva sonhar em ter uma vida melhor do que você tem. Mas a grande questão é o tipo de motivação que você tem. Se é porque você está infeliz porque tem pouco, se é porque você não consegue ter contentamento, alegria no espírito por causa das dificuldades que você enfrenta, ou é simplesmente por outras razões qualquer, e que outras razões até benéficas seriam essas. Recursos financeiros nas nossas mãos, eles podem ser bênção. A gente precisa ter o suficiente para nós e para abençoar aqueles que estão precisando de ajuda. Então não é errado, por exemplo, você querer trabalhar, correr atrás de algo para ter, de repente, um conforto maior na sua vida. Mas você precisa entender que isso nas mãos de alguém que faz parte do reino de Deus, precisa estar a serviço do reino. Não pode ser um fim em si mesmo. Como muitas vezes acontece na vida de muitas pessoas. Eu não vejo problema da gente querer subir um pouco em termos de conforto. Eu lembro quando eu era criança, meu pai no campo missionário, lá em Sergipe, e levava a gente de vez em quando, lá uma vez ou outra, uma vida muito corrida, né? Muito sofrida que a gente tinha lá, eles tomavam conta de um projeto com muitas crianças, levava a gente para tomar banho de piscina. E sabem como que era? A gente pegava um ônibus, e naquela época as pessoas fumavam dentro do ônibus. E naquela época o meu irmão vomitava porque as pessoas fumavam dentro do ônibus. E a gente ia para uma outra cidade, passava o dia lá. Imagina, eles com 3 crianças pequenas, né? Eu era bem novinho mesmo, nesse tempo. E era a coisa mais divertida do mundo. Aí eu fui crescendo, não tanto como vocês podem ver. E eu me lembro quando eu casei. Olha o tipo de rolê que a gente se envolvia, né? Eu ganhei uma moto de presente de casamento, mas era aquela motinha CG. A gente botou uma barraca de camping atrás.
encheu o baú de coisa, uma mochila nas costas da Jennifer. E a moto saiu tão pesada que quando a gente passou no primeiro quebra-mola na Praia Grande, ela empinou, sabe? Eu estava aprendendo a andar de moto, meus irmãos, naqueles dias. Era a primeira saída de moto e a gente foi, 6 horas de viagem para a Bahia. É uma história até curiosa, sabe? 3 pessoas diferentes tinham sonhado que a gente morria na viagem. E, de fato, eu quase morri. E a ideia era basicamente o seguinte: a gente chegar num lugar, descobrir onde tinha um camping perto de uma praia, montar a barraca e ficar lá. Passar as férias dormindo em barraca. Não tinha criança, não tinha nada, não é? E beleza, para a gente, aquele momento, o desconforto todo que isso tinha não se importava. Até que chegou um momento que a gente estava tão cansado que entendeu, em outra viagem, que a gente tinha que parar aquilo e ir para um lugar que tivesse cama. Uma pousada, no mínimo. Irmãos, depois que a gente começou a sair para passear e não dormir mais em barraca, é difícil, a gente não quer baixar o nível social. E isso é para tudo, sabe? E cada vez que a gente avança em conforto na nossa vida, a gente não quer retroceder. E quer saber? A princípio, tudo bem sobre isso. O grande problema é quando essas coisas começam a se tornar uma cobiça na vida da gente, a ponto de nos fazer mal por não ter certas coisas. Por olhar outras pessoas tendo outros tipos de realidade e se entristecer com aquilo, ao invés de se alegrar com o chocolate que a gente já tem. Aprenda a olhar ao seu redor e dar valor àquilo que Deus já te deu. Você que vive cercado de filhos, que coisa maravilhosa é ter filho. Você que tem um só, tenha outros. Você que não consegue mais ter, né? Adote, por favor, adote crianças. Tem crianças de orfanato nessa noite orando, pedindo para Deus uma família, um pai e uma mãe crente de Jesus. Seja a resposta para isso. Olhe para o alimento que você tem. Pode não ser a comida do governador, o restaurante com aquele monte de iguaria, mas tem coisa melhor do que um arrozinho quente com ovo frito, meus irmãos. Aprenda a dar valor às pequenas coisas, porque a cobiça é algo que mata a sua alegria de viver. A inveja é uma coisa que destrói você por dentro e deixa você em depressão e em frustração. Deus quer você feliz. É verdade, a prioridade é que você seja salvo. Mas no pacote, se você entender a mensagem toda do Evangelho, Ele quer que você tenha alegria e que a sua alegria seja completa. E só vai acontecer quando você estiver com o seu coração alinhado com os princípios do reino de Deus. Amém? Essa é a mensagem curta, relâmpago, que nós temos para essa noite. Vamos colocar de pé e vamos orar, encerrando o nosso culto.